Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos ao Glória e Tradição. No vídeo de hoje a gente vai falar quanto vale a vitória do CRB, quanto Fortaleza vai embolsar se conseguir se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. A gente também vai comentar de toda a confusão que envolve a cúpula da CBF e como que isso pode impactar o Fortaleza. Saiu recentemente uma sentença que determina que o presidente do Flamengo deveria assumir como interventor o comando da Confederação Brasileira de Futebol. Isso é interessante para a gente? A gente vai discutir tanto pela ótica do clube quanto pela ótica do torcedor. Também vamos falar do Ederson. O Ederson vem apresentando uma certa oscilação no seu desempenho, uma certa irregularidade. As últimas partidas, de fato, não foram tão boas como já foram, né? Como outras, como ele vinha anteriormente jogando. E a gente vai conversar sobre o porquê que isso está acontecendo e se isso de fato preocupa, se o desempenho dele de fato preocupa. Mas antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo e se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Também ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, tá? Compartilha esse vídeo em todos os teus grupos de WhatsApp e segue a gente nas redes sociais. A gente está tanto no Instagram como no Twitter pelo mesmo arroba Glória Tradicão, tudo junto. Tá certo? Vamos então para a vinheta, depois a gente começa a nossa conversa de hoje. Vamos então falar de Copa do Brasil, né? O Fortaleza em se classificando em cima do CRB na próxima quarta-feira, ele vai embolsar nada mais, nada menos do que 3,45 milhões de reais. Até aqui, eu acredito que o Leão já embolsou coisa de 5 milhões e meio, 6 milhões. Então a gente percebe que a Copa do Brasil, ela é um torneio especial, porque é muito interessante que a gente permaneça nela, independentemente de título. Não precisa ser campeão da Copa do Brasil para ter para ter uma passagem muito bem sucedida. A gente tem que ir ao máximo do que a gente puder, para a gente poder ir recebendo, né, arrecadando receitas que talvez nem tivessem sido previstas. Vamos então também falar da questão de toda a confusão que envolve a cúpula da CBF. Ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem que vai mandar. É um bota casaco, tira casaco. Tudo começou com a denúncia de assédio sexual do presidente Rogério Caboclo, hoje afastado, e logo depois saiu uma sentença anulando a eleição do Caboclo, uma eleição que aconteceu em 2018. Aí essa sentença, além de anular, lembrando que anulou porque a própria eleição, antes da eleição, os dirigentes lá fizeram algumas regras estatutárias, algumas regras eleitorais, mudaram os pesos dos votos e isso pode ter favorecido o Caboclo, né? Então, além de anular essa eleição, o juiz também determinou que o presidente do Flamengo e o presidente da Federação Paulista de Futebol deveriam ser os interventores na CBF, deveriam organizar as próximas eleições, conduzir todo esse processo de estabelecimento, né, de elaboração das regras das próximas eleições e também tem o poder, é claro, de demitir ou contratar funcionários, tá certo? Lembrando que a questão da votação anulada, o que é que aconteceu? Determinou-se que federações teriam voto peso 3, clubes da Série A teriam voto peso 2 e clubes da Série B teriam voto peso 1. Dessa forma, mesmo que os 40 clubes, né, 20, os 40 clubes das séries A e B se juntassem e votassem em um mesmo candidato, eles só conseguiriam 60 pontos. De outro lado, se todas as federações se juntassem, elas conseguiriam 81 pontos. Isso tem feito com que o comando da CBF tenha ficado apenas com um grupo há décadas. É o mesmo grupo, basicamente, que comanda a Confederação Brasileira de Futebol. E a gente tem que convir, né, que nem sempre os interesses dos clubes são, na verdade, são os interesses da CBF, das federações, perdão. Os interesses das federações e os interesses dos clubes nem sempre estão em sintonia. E aí eu te pergunto, o que é que tu acha do presidente Landim, né? Ele ter sido determinado interventor. E a gente tem outros desdobramentos. Logo quando ele foi determinado interventor, nessa segunda-feira ele aceitou, tomou posse. Quando chegou lá
para começar a mandar no negócio, mandar na parada. Já saiu logo outra decisão, dessa vez do tribunal desembargador, que suspendeu a posse dele, suspendeu a decisão que tinha determinado a intervenção tanto do Landim, presidente do Flamengo, como do presidente da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, eles chegaram lá para mandar, mas foram mandados para casa. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Pelo que eu tenho acompanhado de notícia, os clubes estão adeptos, estão assim favoráveis, não estão resistindo tanto à ideia do Landim assumir essa intervenção e conduzir o processo eleitoral. Aparentemente, ele está compartilhando bastante de todos os seus passos nesse sentido com os outros dirigentes de clubes de futebol, e isso está sendo bem aceito. Assim, pela perspectiva do Fortaleza, pode ser interessante ter um cara como o Landim à frente da CBF, tá? Porque aí ele consegue, na verdade, trazer talvez mais protagonismo para os clubes, né? Que é isso que eles estão buscando. Estão até tentando montar uma liga organizada apenas pelos clubes. Então, o Landim estando lá, os clubes acabam recebendo, de fato, um maior protagonismo. De outro lado, a minha ótica como torcedora é a de que a decisão e o aceite, né? Você aceitar, acatar a chegada do presidente do Flamengo ao poder da CBF é basicamente você acatar a centralização de um poder que já é demasiadamente centralizado. Para você ter uma ideia, foi determinado o Landim, presidente do Flamengo, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, como se futebol só existisse em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente já tem enfrentado esse contexto de minimização, né, de territorialização ali, concentração do futebol no eixo, é como a gente chama, no eixo, e eu acredito que aceitar a chegada de um presidente de um time só lá, e logo do Flamengo, claro, que tem sim uma grande torcida, mas já vem sendo questionado por várias decisões um pouco estranhas, né? Então eu acho que não é interessante. Eu falo do ponto de vista de torcedora. Como dirigente, é possível que o próprio Fortaleza esteja adepto. Não sei, isso é uma opinião, não informação. Vamos então falar do Ederson, tá? Passando toda essa confusão da CBF, vamos falar do Ederson. O Ederson, ele vem, na verdade, sendo talvez o principal jogador do Fortaleza esse ano, mas ele vem apresentando uma certa oscilação nas últimas partidas, principalmente contra o CRB e contra o Ceará. Basicamente, o Ederson está entre os 5, na verdade. É o 5º jogador do Fortaleza que mais atuou na Série A, que jogou mais minutos. Ele só perde para Tinga, Tite, Benevenuto, que não saem nunca, e Iago Pikachu. São os 5 que jogaram mais tempo com o Vojvoda pela Série A. Então é óbvio que ele ia sentir. A gente passou por um processo de jogo no sábado, jogo na quarta, jogo no domingo, jogo na quarta. Então é bem complicado, até porque a gente está em 2 competições e esses jogos de meio de semana irão continuar acontecendo. Graças a Deus, após o Palmeiras, a gente vai ter uma semana cheia para descansar, para treinar, muito importante. Mas o que está acontecendo basicamente é o que acontece sempre. É oscilação natural e desgaste físico mesmo. O Ederson tem sido muito utilizado, muito exigido, na verdade, né? E em uma hora ele ia acabar oscilando. Isso aconteceu, inclusive, quando ele deslanchou lá no Corinthians, né? Ele fez um excelente Campeonato Paulista, mas aí começou a oscilar, começou a não manter a regularidade das suas boas atuações e foi colocado no banco. Eu não acredito que isso vai acontecer. O Ederson hoje é um jogador muito mais maduro e eu acredito que é só um ponto fora da curva. É assim que eu enxergo essas 2 partidas do Ederson. Um ponto fora da curva. Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns números, tá? Alguns números interessantes para a gente poder analisar. Primeiro aqui no Futstat, certo? Vamos começar pelo jogo do Ceará. Deixa eu passar isso para cá. O jogo do Ceará, certo? Vamos olhar o heatmap aqui, o mapa de calor do Ederson, certo? A gente coloca aqui, ó, Ederson. Você percebe, e óbvio, o desempenho não foi bom para o time inteiro, mas você percebe uma concentração muito aqui no meio do campo, né? Você vê que ele andou, ele percorreu mais ou menos como um X, foi a movimentação de calor mais marcante dele, assim. Um X muito concentrado aqui na faixa central do campo,
porque o jogo contra o Ceará foi um jogo muito físico, muito truncado, de muita marcação. O Ederson não conseguiu chegar ao ataque, não conseguiu criar, ajudar na criação, que é uma coisa que ele tem feito e que é muito, muito interessante para o estilo de jogo do Vojvoda, porque a gente tem, para além de um meio armador, um volante que sabe construir, tá certo? Outra coisa que eu queria compartilhar, deixa eu ver aqui, colocar para vocês, o do CRB, você já percebe uma outra pegada, sabe? Você já vê que, óbvio, a gente teve um amplo domínio, né? Foi um jogo de ataque contra a defesa, mas você percebe que o Ederson conseguiu, de fato, ocupar todos os espaços do campo adversário e participar das jogadas ofensivas. Isso aí já foi um desempenho, na verdade, que eu avalio como interessante, apesar da percepção da galera mais ou menos ter sido de que não foi uma boa partida do nosso volante. A gente também chega aqui na partida contra o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, que é muito semelhante, o mapa de calor, muito semelhante ao do jogo contra o CRB. Vamos ver aqui, ó. Também ocupando bastante o campo adversário, óbvio, se concentrando bem na faixa do campo, mas conseguindo se distribuir, né, tendo uma mobilidade tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Se a gente for olhar também a questão do desempenho individual mesmo, de fundamentos, a gente chega aqui, deixa eu colocar, que o Ederson, em termos de passe, ele participou muito pouco, né, do jogo do CRB. Você percebe que ele deu aí 11 passes, enquanto o Lucas Crispim, por exemplo, deu 38, o Felipe deu 28, o Pikachu deu 26. Então, de fato, o Ederson participou pouco do jogo do CRB, né? Ele se apresentou menos, ele recebeu menos a bola. Então, isso talvez tenha pesado também para o desempenho dele não ter sido aquilo que a gente esperava. A gente coloca aqui no jogo aqui era o jogo do Bragantino, né? No jogo do CRB, a situação não é tão diferente. Ele participa mais, de fato, mas ainda assim não é uma participação de encher os olhos. Você percebe aqui, ó, ele participou com 31 passes, né? Óbvio, a gente trocou muito passe no jogo contra o CRB, então óbvio que esse número ia crescer. Ele deu, na verdade, 31 passes, 28 certos, 3 errados, mas o Crispim, por exemplo, deu 75. O próprio Tinga deu aí 71. Então, o Ederson também participou menos do que outros atores ali do nosso meio-campo. O Felipe deu 55, o Iago Pikachu deu 50, o Ederson ficou um pouco atrás ali com os seus 29 passes, 31 passes. No jogo do Ceará, deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, na verdade. Vou tentar dar um zoom maior, tá? Pode ser que não tenha sido possível ver. No jogo contra o Ceará, deixa eu dar um zoom. No jogo contra o Ceará, você percebe que aí sim, aí foi um desempenho muito, muito ruim. Ele só participou 9 vezes, digamos assim. Eu estou contando participação como passes, né? Que é um momento em que, de fato, ele tenta construir. 9 vezes, enquanto, por exemplo, o Tite deu 38 passes, o Benevenuto deu 36, o Tinga 35. Então, assim, o fato do Ederson ter passado a bola apenas 9 vezes mostra de fato que ele ficou um pouco sumido, que ele não apareceu para o jogo diante do Ceará. Mas a questão também pode ser outra, né? A ajuda dele, na verdade, também pode ser defensiva. Se a gente vir aqui no SofaScore, a gente começa com o jogo do Ceará. Deixa eu ver, aumentar aqui. A gente começa com o jogo do Ceará, em que ele, por exemplo, foi aquele que ele deu 9 passes, né? E teve 3 perdas de bola. Duelos no chão, apenas metade dos duelos que ele tentou, ele conseguiu. Mas aqui a gente tem, ó, por exemplo, 4 interceptações e 3 desarmes. É um bom número, vocês vão ver através das outras partidas, né? Aqui contra o Bragantino, por exemplo, ele deu ali seus 12 passes mais ou menos e conseguiu o quê? Conseguiu quase todos os duelos no chão, 9 de 11,
e também deu 2 desarmes e fez uma interceptação. A gente olha no jogo do América Mineiro, que ele basicamente destruiu, inclusive marcou um gol, ele participou muito mais, ele conseguiu, veja isso aqui, veja esse aproveitamento, vencer todos os duelos no chão e quase todos, 75% dos duelos aéreos. Além disso, 4 desarmes, uma interceptação. Com tudo isso, mostrando mais ou menos esses números do Ederson, a única coisa que eu tenho para concluir é que esse desgaste físico ele ia acontecer em determinado momento. E talvez não vá acontecer só com o Ederson. Pode acontecer com o próprio time. Não vou me surpreender, e eu peço que você também não se surpreenda, se o Fortaleza oscilar no decorrer do campeonato, porque isso é um movimento perfeitamente normal. Tá certo? Acredito que o Ederson vai recuperar o seu futebol o mais rápido possível. Espero que ele destrua no jogo contra o CRB e torço muito para que o ano seja um ano mágico, tanto para ele quanto para nós, contando com a ajuda dele, tá certo? Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo o que é que você achou do vídeo, comenta a tua opinião sobre o Ederson, sobre a CBF, sobre a bufunfa que o Fortaleza vai ganhar. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @GloriaTradicão, tudo junto. E se inscreve no canal, deixa teu like, papoca o dedo no like. Agora, não deu like? Dá o like agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. A gente se encontra na próxima. Hoje à noite, às 8 horas, tem mais uma live do Glória e Tradição. A gente te espera. Um beijo. Saudações tricolores.